Boa noite, meus bons amigos. Sou eu, Yu, né? Gostaria de compartilhar minha meditação com os senhores. E o que eu meditei hoje, né? Minha meditação foi o que a forma, né, de querermos nos mostrar para o mundo, a forma de querermos buscar reconhecimento para o mundo influencia em nossa caminhada, influencia, né, na conclusão de objetivos importantes. Como assim? Eu recebi, né, eu olhei o status de um amigo, né, e no status do amigo estava assim: eu acho que eu vou fazer um grupo só das minhas ex. Aí automaticamente, né, eu lembrei de mim, lembrei de muitas pessoas, né, que estão sempre recordando, né, do passado, recordando, né, de coisas boas e ruins. E que ponto essas coisas acabam influenciando em nossa vida? Algumas nos põem bastante lá para cima, outras nos põem bastante lá para baixo. Será que é interessante se recordar desses fatos? Aí eu lembrei, né, de um professor que eu tive quando eu estava fora, né? Ele me dizia: ó, esse troféu aí é algo de muito valor, mas você não pode se acomodar a esse troféu, não. Você tem que buscar adiante. Cada troféu que chega na sua vida não é motivo de conforto nem acomodação. É motivo de lutar mais, brigar mais, treinar mais, fazer tudo dobrado para manter aquele troféu, manter aquele prêmio que você ganhou. Mas infelizmente, né, a mentalidade do jovem, né, até a mentalidade de umas pessoas até um pouco mais velhas é diferente. Eles acham que aquilo ali já é o suficiente para eles. Não estou dizendo que as pessoas não devam ter o contentamento, mas às vezes quando o contentamento chega cedo demais, é prejudicial. As pessoas deixam de lutar, deixam de ter o espírito aguerrido, e isso é fatal. Acontece nos nossos jogadores de futebol, acontece nos nossos atletas, isso acontece no mundo todo. Quando um ser chega ao topo, à altura que ele desejou, ele começa a olhar ao redor e ver: eu consegui tudo que eu tenho, não preciso mais lutar. Esses que chegaram ao topo, até ainda vai, né? Já chegaram ao topo. E aqueles que desistem na metade do caminho ou logo no início. Eu sempre cito, né, as maratonas, não é verdade? Às vezes a pessoa pode estar feliz por apenas ter se inscrito na maratona. Mas será que apenas escrever o nome e ser participante de uma São Silvestre, de uma maratona dessas famosas, traz alguma coisa? Sim, traz um sentimento de vitória, mas não é bom. E é a mesma coisa que ficar falando de ex. Você já ficou falando das ex para sua namorada atual? Contando suas vaidades, como se estivesse buscando reconhecimento? Você vai reparar que apenas um lado, né, fica batendo e o outro sempre apanhando, sempre apanhando. Não é verdade? E esquecemos de viver, de construir o momento com aquela ex.
Nós vemos relações passadas que as pessoas trazem tantas frustrações para a relação atual que o próprio ser não consegue se manter. Afinal, ele recebe algo que não era para ele, que não é dele, que não tem afinidade, nem consegue ser parecido com a essência que aquele ser tem. Então as pessoas aos poucos vão perdendo a força e não conseguem seguir adiante por exatamente isso. Nós vivemos sim num país onde as pessoas são muito frustradas. Afinal, você dá sinal para o ônibus, às vezes simplesmente o ônibus não para. Às vezes você quer chegar num destino, o trem enguiça. Às vezes você está bem no serviço e automaticamente é demitido. Então vivemos de muitas frustrações, né? Nossos governos também não oferecem aquela melhor segurança. Então automaticamente isso desenvolve e muito em nosso coração a busca pelo reconhecimento. Mas em que isso nos afeta no nosso dia a dia? Seja na nossa profissão, seja no nosso relacionamento, seja até na nossa relação com Deus. Não é verdade? Essa igreja que eu tô até bem. Mas a outra parecia melhor, parecia que fazia milagres. Estranho, né? Esse trabalho aqui antigamente dava muito dinheiro. Agora é uma canseira só. Não, minha ex, ela fazia um excelente espaguete, um excelente bolo. E atual? E automaticamente, sem querer, ferimos o momento, né? Como diz o Dalai Lama, né? O ontem se foi, o amanhã ainda vai existir. Você precisa viver o hoje. Não é verdade? Durante a minha meditação, né, eu preparei alguns versículos, né, muito interessantes. Eu usei, né, um poema, né, de Roger Martin Dugard. Não conheço, né? Mas o poema é lindo, né? Que fala assim: não sou como a abelha que vai sugar mel de uma flor e depois em outra. Sou como o negro escaravelho que se enclausura no seio de uma única rosa e vive nela até que ela se feche suas pétalas sobre ele. E abafado neste aperto supremo, morre entre os braços da flor que elegeu. Seria tão bom, né, meus amigos, se cada coisa que surgisse em nossa vida nós abraçássemos como fosse o nosso primeiro grande amor, não é verdade? Confesso que depois de uma década que eu fiz de meditação, eu passei a reagir assim. Só que eu ainda era muito novo, né? Então eu abraçava as coisas com esse amor. Mas infelizmente, né, as coisas não eram tão recíprocas como eu esperava. Então eu me frustrava, né? Afinal, eu tinha mudado aquele ser que olhava para trás para olhar para frente. Mas não era ainda compatível com... Eu não tinha adaptado para ser compatível com outro ser. O meu bordão de cabeceira é: as pessoas chegam na minha vida com a nota 10. Elas por si só vão diminuindo esse número até chegar à nota 0.
Então a culpa foi de quem? Foi de ambos. Eu, por não ter feito a portabilidade direito, foi preciso aprender, né? E da outra pessoa que também não soube observar da forma mais correta. Mas sempre é difícil mudar um costume, mudar uma personalidade de um ser, não é verdade? Sempre é muito difícil. Mas aos poucos, né? Eu tenho tentado modificar isso, né? E às vezes eu acho que tem dado certo. Como assim, Otaka, tem dado certo? Simples fato, meus amigos, de você manter a sua consciência limpa dos seus atos que você pode ou não fazer, de ter uma visão um pouco mais além, já te ajuda a ter uma consciência limpa. Tá falando assim, eu li também, né? Eu não vou ler aqui os trechos totais da meditação, mas o ser que se apressa em se enriquecer não passará sem castigo. O homem fiel será acumulado de bênção, mas o que se apressa para se enriquecer não passará sem castigo. Estamos falando, né, de fazermos um grupo somente das nossas ex. Aí quando olhamos isso aí, né, que o homem fiel será acumulado de bênçãos, né? Mas o que não for, não passará sem castigo, né? Será que isso é fidelidade ao nosso hoje? Ou é fidelidade ao nosso ontem? E automaticamente vai gerar uma energia ruim para o nosso amanhã, não é? Eu me lembrei, né, das bênçãos que Jacó deu a seu filho Gade, que fala assim: Gade, meu filho, uma tropa o acometerá, mas ele o acometerá por fim. Gênesis 49:19. Às vezes tem pessoas, né, que apenas não sabem se defender, e a base dessa tropa é apenas olhar assim, né, e dar aquele sorriso de satisfação, mas que não era aquilo que a pessoa queria receber, não é verdade? Às vezes ela não queria que você viesse numa tropa para subjugá-la. Não. Às vezes ela só queria você, o seu momento, o seu carinho. Às vezes ela não queria que você se apresentasse, né, num Mercedes dourado, numa BMW, não. Às vezes ela só queria andar de mão dadas com você. E às vezes nós pomos expectativas demais nas coisas. Eu sei, porque eu vi tudo isso. Às vezes, né, a pessoa se punha tão grande diante de mim. Seria um sonho de consumo na minha juventude, mas depois dos meus anos de meditação eu olhava assim, eu simplesmente olhava e falava: para mim, essa montanha é quase impossível, é muito difícil. Não é aquilo para mim. E às vezes nos gabamos, né? Gostamos de nos gabar cada vez mais.
mais e mais. É claro, para angariar e adquirir o reconhecimento daquela pessoa que está conosco. Mas será que a pessoa está esperando isso de nós? Sim, para um bom casamento, você precisa ser um sujeito, um bom exemplo, um trabalhador, sim. É o mais importante. Temente a Deus, tudo isso. Um bom pai. Mas acabamos esquecendo dos detalhes, na verdade. Se nos preocupamos com toda a construção da casa, a casa fica enorme, monstruosa, de grandes cômodos, mas no fim não sabemos dar o acabamento. Isso é fatal. Por quê? Geralmente, né, essas pessoas que gostam de se gabar, né, muito das coisas, elas andam em cima do muro, meus amigos. Ainda não adquiriram uma opinião plena daquilo que gosta, daquilo que faz. Pode ser até o melhor, mas ainda não adquiriu aquela opinião plena. Isso é doloroso. É doloroso para o ser e para a pessoa que convive com ela. Não é verdade? Isso vai em desencontro a quase todas as filosofias, em principal as filosofias orientais, que pede, que galga, que busca, né, a centralidade do ser. Você ser você, não você ser aquele brinco de prata ou aquele sabonete. Nada disso, você ser a pessoa. Eu, quando eu faço meus exercícios de meditação, né, eu sempre busco, né, movimento de defesa. Defendo aqui, automaticamente eu sei que esse lado vai ficar exposto. Então o que eu faço? Defendo aqui, o outro lado ficou exposto. Mas se eu manter a posição neutra, todos os lados serão protegidos. Não é verdade? Como nos tornar um ser assim? Confesso que eu não sei. É bastante difícil, mas é o tipo de ser que eu almejo. Não quero atacar nem defender. Quero ser esse ser assim. Né? Porque automaticamente que eu tenho um lindo carro e estou defendendo aqui, outra pessoa pode vir com outro carro muito melhor e eu vou ter que me defender daqui. Aí automaticamente esse aqui eu defendi desse aqui, esse aqui além de ter um carro, tem uma motocicleta linda. Mas se eu tiver com essa postura aqui, eu simplesmente ando a pé. E o que o poder daquele carro e daquela motocicleta pode lhe fazer? Vão chegar primeiro do que eu. E ponto final. Não é verdade? O reconhecimento e o não desejo, né, de lutar. Né? Eu postei uma foto aqui que é muito engraçado, né? A suspeita sempre persegue a consciência culpada. O ladrão vê em cada sombra um policial. Né? Tem a ver com a abelha, né? Que vai sugar o mel de uma flor de outra, de uma flor de outra, né? Sempre em busca de se reconhecer, né? Quando somos jovens somos assim, quando somos crianças somos assim. Quando envelhecemos,
e achamos que não fizemos o que era para ser feito no passado, também ficamos assim. É triste? É triste. Mas infelizmente é a realidade. E o que fazer? É o que eu sempre digo, né? Não se pode temer algo que vai acontecer de qualquer jeito. Não é verdade? E as mãos não são nem fechadas, que as mãos fechadas têm uma conotação diferente, né? Se eu tivesse assim, já seria quase um boxe. Não são mãos fechadas, mãos abertas. É essa movimentação, sem estar com as mãos fechadas, de boxe. Isso é a essência, eu acho que de quase todo lutador, depois que passa de uma idade, que vê que só lutar não é o problema. O problema é saber lidar com o ser humano, reconhecer o ser humano, entender uma mulher, que é algo bastante difícil de compreender. É como se fosse buscar um gato preto no escuro. Às vezes, algumas, né? E o pior de tudo, se o gato preto estiver no escuro, ainda vai. O pior de tudo é quando o gato preto não está lá dentro do escuro e você está buscando. Então, essas formas de lidar com a mulher, sempre, se você abrir essa posição, vai atacar de cá. Se abrir, vai atacar de cá. Então, é essa posição. Nem nessa posição de boxe. É essa posição. É a formação mais interessante e inteligente, não é verdade? Então é isso, meus amigos. Hoje a meditação, né, foi algo simples, né? Como lidar, né, com essa nossa vontade de buscar reconhecimento. Até mesmo os monges, né, as pessoas que se abstêm de desejo, como eu gosto de ser, às vezes eu percebo que eu estou com as mãos estendidas, buscando reconhecimento naquilo que eu simplesmente renunciei ou deixei para trás. Então, se eu renunciei e deixei para trás, por que eu estou com a mão estendida buscando reconhecimento? Mas aí você vai falar, Yutaka, então você vai virar uma geladeira, um frigorífico, um ser antipático. É muito parecido com isso, mas não chega a me tornar um ser antipático, um frigorífico. Uma espécie de mendinguinho, que abre a lata de lixo e está contente com aquilo que vier. Mas nunca um frigorífico. Se você abrir o frigorífico, é porque sua meditação fez até certo, né? Mas você abriu o portal errado. Mas quando você faz a sua meditação e você abre o portal, que você é um mendinguinho, e o que vier para você é lucro, é legal, nem chamo de lucro, né? Porque o lucro já é uma sensação de desejo, mas já é algo bom para você, lhe faz bem, certo? Então tá, meus amigos, então essa é a nossa forma, né? O que é o reconhecimento? O reconhecimento, eu concluí que é o nosso hoje, aquilo que está perto de nós e que pode lhe agradar e talvez agradar aquela pessoa que esteja com você. Não o ontem, muito menos o amanhã, mas o hoje sempre. Yutaka, mas isso é difícil. Tem pessoas que só vivem de ontem e tem pessoas que só vivem de amanhã. Então encontre o reconhecimento delas no ontem e no amanhã.
mas seja o seu hoje. Que parábola estranha, Taka. Não, é simples, né? Vamos finalizar rápido, né? Repararam que eu nem bebi café? Já são 1h30 da manhã. Vamos finalizar rápido. Vamos ver. Vamos abrir com remédio de pressão. Vamos perguntar. Como assim responder isso que eu acabei de falar? Se a pessoa vive no ontem, vive no amanhã, e você quer viver o seu hoje, como encontrar o reconhecimento dela e viver o seu hoje? Ó, caiu bem na música do Shaolin, dos Shaolins, ó, onde fala que a caridade é quase tudo. Nunca recuse nada, sempre aceitando tudo. Tá falando assim. Eu tô na dúvida aqui. Tem três textos grifados. Qual é o mais bonito? Tá falando assim. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, a qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, 25 a 31. Tudo a ver com o nosso tema, né? Parece até que é sorte, né? Tá falando assim. Nós precisamos entender em que aquela pessoa se gloria. Uma pessoa se gloria na carne. Eu não posso oferecer em demasia o espiritual. Uma pessoa que se gloria num Deus, eu não posso lhe oferecer a carne. E nesse grau de conhecimento e entendimento, eu posso sim manter o meu hoje, incentivando o ontem de alguém e o amanhã de outro alguém, né? Sendo quem? A coisa forte ou as coisas fracas? Sendo as coisas fracas, como disse o poema do Escaravelho, que simplesmente, né, se enclausura no seio de uma rosa e ela fecha as suas pétalas. Ele, nesse abafo, nesse abafado, nesse aperto, morre abraçado àquela flor. Alguém tem que perder. Quem só quer vencer é muito difícil. O time que está ganhando sempre vai estar perto da derrota, meus amigos.
Então, se você aceita a derrota, a luta cessa. Certo? Então tá aí, meus amigos. Tá aí a nossa conclusão sobre formar só um grupo de ex no nosso WhatsApp. Certo? Pois.